Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados do Bradesco que foram anunciados agora no mês de março, já faz um tempinho, mas vamos abordar então os destaques a pedido aqui de um dos nossos seguidores, falar um pouquinho sobre o Bradesco, seus números principais referente ao quarto trimestre e ao ano de 2025. E se você quiser ter um relatório consolidado que fala as informações publicadas, sintetiza tudo de uma forma fácil e simples para que você possa entender os resultados, acesse a nossa página no Telegram, o link está nos comentários desse vídeo para você ter esses relatórios que mostram consolidado as informações do Bradesco, quanto que lucrou, quanto que foi o preço sobre lucro, enfim, os dividendos anunciados, para você ter essa informação de uma forma mais fácil. Lógico que isso não dispensa você abrir o relatório do Bradesco, abrir os seus release e estudar o banco, uma coisa não dispensa a outra. Você ter a informação mastigada, você tem que acessar os resultados oficiais e comparar para ver se é tudo bonitinho, para entender melhor como é que está funcionando, afinal, todos nós podemos cometer algum tipo de erro. Vale a pena lembrar que o conteúdo do canal tem caráter educativo e não há intenção de recomendar compra ou venda de ativos, também não configurando análise de investimento. O conteúdo tem fins educativos e informativos. Sempre se lembre que o mercado de ações possui seus riscos, faça sua própria análise, invista em si mesmo através de conhecimento e procure um profissional em caso de dúvidas. Vamos falar agora dos grandes números do Bradesco para 2025. Então, no quarto trimestre, o lucro líquido recorrente da instituição foi de 6,5 bilhões de reais, o que mostra um crescimento de 20,6% frente ao mesmo trimestre de 2024. E, quando a comparação entre trimestre atual e trimestre passado, ou seja, o quarto versus o terceiro tri, um crescimento de 5%. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio do Bradesco foi de 15,2%. Ou seja, para cada R$ 100 de patrimônio líquido, o Bradesco gerou 15,20 reais de lucro, o que é um crescimento de 2,5 pontos percentuais frente ao ano passado. Para 2025, um lucro de 24,7 bilhões de reais, representando um crescimento de 26,1% frente a 2024. Olhando os destaques operacionais, como citado, o lucro líquido cresceu 26%, as receitas cresceram 13,2%, a carteira cresceu 11%, a inadimplência, de acordo com o banco, está sob controle, com atrasos acima de 90 dias, que seria o NPL 90, se você vê esse termo você já sabe sobre o que ele se refere, está falando de inadimplência, em 4,1%. Um ponto interessante de se olhar é que depois da alteração da 4966, nós olhamos as carteiras em estados de inadimplência ou até em dia dos bancos na forma de estágio 1, 2 e 3, sendo o estágio 1 aquela operação que está saudável, estágio 2 uma operação com determinados atrasos e estágio 3 pode ser uma carteira de reestruturação, ou seja, uma operação com alta probabilidade de não pagamento. E é interessante observar que o percentual em estágio 3 está caindo em todos os trimestres, o que demonstra uma qualidade melhor da carteira de crédito do Bradesco. A seguradora do banco tem uma rentabilidade de 24,3% no quarto tri, com 21,9% acumulado em 2025. O resultado das operações de seguro cresceu 16,1%. E como todos os bancos estão fazendo, o Bradesco não deixou de investir em inteligência artificial, principalmente com a Gen AI e também com a Machine Learning, aumentando produtividade, etc. Inclusive, isso aqui pode auxiliar a reduzir os custos. As receitas totais do Bradesco continuam crescendo trimestre após trimestre. Lá no primeiro tri de 2024, o Bradesco tinha uma receita total de 28,1 bilhões de reais e no quarto tri de 2025 ele fechou com 36,1 bilhões de reais. A margem financeira operacional do banco também cresceu junto com a receita de prestação de serviços, seguros, previdência e capitalização. A carteira de crédito do Bradesco é uma das maiores do país, atingindo mais de 1 trilhão de reais, crescendo 11% no ano. E a disponibilidade, a disposição dessa carteira é da seguinte forma. Em pessoas físicas, nós temos 466 bilhões de reais, micro, pequenas e médias empresas 260 bilhões e grandes empresas 362 bilhões de reais. Os maiores crescimentos estão aqui na parte de micro, pequenas e médias empresas, enquanto a parte de grandes empresas representa um crescimento um pouquinho menos acelerado.
Olhando a qualidade de carteira de crédito do Bradesco, a inadimplência continua estável, com uma melhora em micro, pequenas e médias empresas. Grandes empresas normalmente têm uma inadimplência mais baixa mesmo, então você vê que é 0,3%, e pessoa física ela tem normalmente uma inadimplência um pouco mais alta, então 5,4%. Quando olhamos a carteira reestruturada, que é aquela no estágio 3 que eu citei anteriormente, houve uma melhora de 1,5 pontos percentuais e vem melhorando trimestre após trimestre. Ou seja, a redução do ativo problemático também auxilia no banco quanto às questões de provisionamento. Inclusive, a cura de operações, ou seja, a retirada delas do estágio 3, também auxilia nas margens de provisionamento do banco. Ponto importante de se destacar é que a carteira de crédito do Bradesco vem evoluindo nas garantias. Lá em 2019, apenas 45% da carteira do Bradesco tinha garantia. Mais da metade das suas operações de crédito não tinha garantia nenhuma. Atualmente, o cenário está inverso. 59,3% da carteira de crédito possui algum tipo de garantia, enquanto 40,7% não possui garantia. As garantias, de acordo também com a 4966, também auxiliam na questão de provisionamento, reduzindo a famosa perda esperada. O pessoal gosta de olhar bastante dentro do Bradesco a questão da Bradesco Seguros, que é um braço bem rentável do Bradesco. Na parte de seguros, previdências e capitalização, o lucro líquido de 2025 foi de 10,1 bilhões de reais, um crescimento de mais de 11%, com uma rentabilidade acima de 20%. Quando olhamos aqui para, então, a Bradesco Seguros, em 2025, 13,9 bilhões foram resultados através da sua operação, enquanto 8,4 bilhões veio através do resultado financeiro, que acaba sendo beneficiado pela maior taxa de juros. Com uma possível queda e corte na Selic, o resultado financeiro tende a cair, mas funciona como se fosse uma gangorra. Se a taxa de juros está mais baixa, normalmente o consumo das famílias tende a aumentar, porque o cenário de crédito se torna mais favorável. Então, é quando o resultado operacional começa a se fortalecer. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer. Agora eu vou trazer os indicadores fundamentalistas do Bradesco, olhando os últimos 12 meses, para a gente entender a situação atual do banco. O PL do banco é de 7,25 vezes o seu lucro, ou seja, para cada R$1 de lucro, o Bradesco está valendo mais de R$ 7,20. O seu preço sobre valor patrimonial é de 0,96. Isso significa que para cada R$1 de patrimônio líquido, o banco está sendo negociado a 96 centavos. O dividend yield dos últimos 12 meses foi por volta de 7,94%, o payout perto aí de 53%, com a margem líquida de 8,76%. Trazendo um pouco uns dados, como o Bazin costumava fazer ali no Faça Fortuna com Ações, eu trouxe os dividendos dos últimos 3 anos do Banco Bradesco, tentei organizar aqui por trimestre, de acordo com o próprio relatório de remuneração dos acionistas. O que eu considerei aqui? Por exemplo, no primeiro trimestre de 2023, você vê que eu deixei o valor zerado. Por quê? Em janeiro, fevereiro e março, ele não colocou nenhum JCP intermediário, foi colocar só em junho. Aí eu fui lá e em junho, que é o segundo trimestre, eu informei. Fiz isso nos 3 anos, tá bom? E para 2023, nós tivemos um dividendo por ação de R$1,01. Para 2024, parecido, né? R$1,01. E agora, para 2025, R$1,30. E se eu for olhar aqui no Investidor 10, em 2024 tivemos mesmo R$1,01 e para 2023 está R$1,54. Mas pelo que eu verifiquei no site do Bradesco, se refere ao JCP complementar de 2022, que teve sua data base em 2023, aqui de 53 centavos. Então por isso eu vou considerar o que o site do Bradesco falou que para 2023, que aqui somando, fazendo essa somatória, aqui daria um dividendo bruto de R$1,01. Falo dividendo, mas temos aqui JCP, né, que seria os juros sobre capital próprio, que hoje desconta uma alíquota em fonte de imposto de 17,5%. E aí, o que eu fiz também? Eu peguei a cotação de Bradesco no último pregão de cada ano. Então, lá em 2023, no último pregão, Bradesco estava sendo negociado a R$ 15,28. E ele teria entregue um dividend yield dos últimos 12 meses, lá em 2023, de 6,61%. Para 2024, no último dia, ali no último pregão do ano, o Bradesco fechou a R$ 10,65 e teria entregue um dividend yield retroativo, então ali para trás, né, olhando para trás, de 9,48%. E para 2025 eu peguei a cotação atual, tá, que é R$ 16,30, que daria um dividend yield de 7,98%.
No entanto, se eu for puxar aqui, o último pregão de 2025, pelo que eu posso ver, o Bradesco estava R$ 15,86, que daria 8,2% olhando a última cotação de 2025. E se eu pegar o prêmio do NTN-B para 10 anos, que seria o Tesouro IPCA para 10 anos com juros semestrais, ele tem então um prêmio de 7,53% mais a inflação, que eu pego aqui direto no site do Tesouro. Tá aqui, ó, Tesouro IPCA com juros semestrais 2037, dá mais ou menos aí 11 anos, né? IPCA mais 7,53%. E se eu utilizar então esse 7,53% e olhar os dividendos de 2025, ou seja, olhando para trás, esses R$ 1,30, nós teríamos um preço teto para Bradesco de 17,26. Só que o que tem que ficar esperto aqui é que aqui nós estamos olhando no retrovisor. Então os dividendos para esse ano possivelmente serão diferentes dos que aconteceram em 2025. Por quê? Porque o banco pode entregar lucros diferentes, então nós não conseguimos ter certeza do futuro. Vai que o lucro de Bradesco continua caindo e esse dividendo vai lá para as casas do R$1, como aconteceu em anos anteriores, então esse preço teto se tornaria bem diferente. Agora, se eu vier aqui no TradingView e for olhar o que os analistas esperam que o Bradesco entregue em 2026, aqui nós temos uma expectativa, uma estimativa de R$ 2,66. Se eu considerar um payout de 50%, ou seja, se o banco distribui metade do seu lucro na forma de proventos, aí o dividendo seria bem similar com esse de 2025, né? Seria um pouquinho, 3 centavos um pouquinho a mais. Então, Bazin gostava de usar muito essa métrica para estipular o preço teto. Ele olhava os dividendos pagos. Pessoal, vocês vêm falar bastante sobre preço teto e eu quero trazer o que é esse preço teto, né? Um reforço. O preço teto é o preço máximo que o investidor está disposto a pagar por um ativo. Então, o investidor ele vai lá, ele calcula o retorno exigido, dadas as perspectivas de mercado, e ele estipula um preço teto. Se a ação estiver acima do preço teto, o investidor com foco em dividendos, ele evita comprar essa ação ou ele acaba não comprando. Por quê? Porque ela está fora do seu preço teto. Só que então perceba que isso é individual para qualquer investidor. Para uma mesma ação, pode ser que tenha alguém que calcule um preço teto, por exemplo, de R$10, outro que calcule um preço teto de R$15 e o outro que calcule um preço teto de R$20. Por isso que é importante você aprender a calcular o seu próprio preço teto. Por exemplo, vamos supor que essa ação que eu dei de exemplo, esteja cotada a R$17. Para este primeiro investidor, ela não estaria elegível para compra, porque está acima do seu preço teto. Para esse segundo investidor, a ação também não estaria elegível, porque também está acima do seu preço teto. Mas para esse terceiro investidor, que parece um pouco mais otimista que os demais, essa ação estaria elegível para compra, porque está abaixo do seu preço teto. Então, o preço teto ele é diferente do preço-alvo que os analistas divulgam. O analista divulga preço-alvo baseado nas movimentações de preço, se vai subir ou se vai cair. O preço teto não tem nada a ver com isso. Ele estipula o máximo que o investidor está disposto a pagar por um ativo, dado aos dividendos que ele poderá pagar, enfim. Tem várias fórmulas, vários cálculos para fazer isso, e aqui eu estou aqui para ensinar vocês, não para estipular ou travar um preço teto para vocês, mas para vocês aprenderem esses conceitos e tentar aplicar na prática. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje trazendo um pouquinho do Bradesco. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve no canal e participa do nosso grupo do Telegram, que tem informações muito importantes. Vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!